enfrentando a cultura. Vivemos dias quando nós nos sentimos na contramão da cultura, ou a cultura na contramão de nós, da fé cristã. E é um momento de enfrentamento. Você está preparado para isto? Que Deus nos capacite, porque isto está sendo e será ainda mais exigido do discípulo de Cristo, da Igreja de Jesus Cristo. Nosso foco hoje está no livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 a 2. Depois dos Evangelhos, você tem o livro de Atos, em seguida Romanos. Carta apostólica, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Vamos então focar no capítulo 12, versos 1 e 2. Obviamente, esse texto pertence já ao fim de Romanos, e é quando o apóstolo Paulo introduz aplicações práticas relacionadas a tudo quanto ele falou antes desta carta. Se você quiser ter uma ideia, uma base do que é que ele falou, leia o capítulo 3 de Romanos, e aí você vai entender. É uma exposição do Evangelho, daquilo que Cristo veio fazer e faz na vida do ser humano. E depois então dele argumentar isso aí por 11 capítulos, nós temos o capítulo 12, onde ele vai começar aqui no verso 1 com um portanto, diante dos 11 capítulos, diante de tudo aquilo que eu falei que Jesus Cristo é e fez e faz em nós, então deve-se seguir algumas coisas concretas e práticas em nossas vidas. Portanto, vamos então ler, vamos ouvir, vamos receber, vamos ser edificados pela palavra do Senhor nesta manhã. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez a palavra de Deus soou em nossos ouvidos. Oceânia. Nós podemos dizer, estamos na Oceânia. O que é isto? Onde é? Bem, quem nos diz isto é o autor George Orwell. Na verdade, esse é um pseudônimo, mas ele é conhecido assim. Esse é o nome que ele usou no seu livro 1984 e outros livros que ele escreveu. Mas há este livro que ele escreve com o título 1984. O interessante é que ele publicou esse livro em 1949, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ele olhando tudo o que acontecia na Europa, principalmente, ele olha para frente e joga uma data, 1984, então uma data que para ele era distante ainda, e ele escreve este livro onde ele fala de um futuro quando o mundo, então principalmente a Europa, mas o mundo, seria essa terra que ele dá o nome de Oceânia. E ele diz assim: se você quer ter uma imagem do futuro, então ele falava lá atrás do tempo que nós vivemos. Se você quer ter uma imagem do futuro, imagine uma bota prensando um rosto humano para sempre. Ele não era otimista sobre o que viria à frente. Ele era muito pessimista.
E diz então que o futuro seria viver como tendo uma bota, prensando o rosto humano para sempre. Momentos quando então viveríamos ao totalitarismo político, social, e um reconversar daquilo que seria a organização política do mundo. Enfim, a visão dele é de um Estado policial, algo que nós encontramos de forma muito expressiva, por exemplo, em Cuba, Coreia do Norte, onde há este Estado policial. E ele vai dar algumas indicações no que seria este Estado. E uma das coisas é censura de livros, forte censura de livros. Ele não podia antever a chegada da internet, mas se ele pudesse, ele diria também censura da internet. Essa é a visão, então, de 1984, nada otimista, falando dos nossos tempos, na profecia do escritor George Orwell, 1984. Ele acertou, creio que sim, em grande parte, e avançamos mais e mais nessa direção, mas creio que alguém mais acertou ainda melhor sobre os nossos tempos. Um outro autor chamado Aldous Huxley. George Orwell era inglês e Huxley inglês também. Mas Huxley escreveu um livro antes do livro de George Orwell, 1984. Ele escreveu um livro que ele publicou no ano de 1932. E o que é que ele fala nesse livro? Bem, o título do livro é o seguinte: Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo. Então, em 1932, o Sr. Huxley escreve este livro pensando em nossos tempos, tempos futuros, como é que eles seriam. E alguém define como não Oceânia, mas Londres Fordista. Ele é um inglês, então uma ideia no seu livro focada principalmente na Inglaterra, na Europa, particularmente Londres Fordista. Por que Fordista? Seria o tempo futuro, diz o autor, quando não teríamos mais as religiões tradicionais, mas uma nova religião tomaria conta, e o culto desta religião seria um senhor chamado Ford. Por que Ford? Ford é este homem que revolucionou a produção do automóvel com a sua linha de montagem, tornando então essa maravilha tecnológica acessível às pessoas. Já havia automóvel, mas numa produção lenta individual, nada acessível às pessoas. Então Ford traz este novo momento de acesso à tecnologia para todos terem automóvel. Então Ford se torna o grande foco do culto, porque é um culto à tecnologia. Então a Londres Fordista, ou o mundo atual seria Fordista, um mundo que cultua a tecnologia, um mundo que está a serviço da tecnologia, um mundo que está subjugado pela tecnologia. Essa é a visão de Huxley do novo tempo. E aí então ele vai falar que seria uma era quando os alfa mais governariam, dominariam tecnologicamente os delta menos. Então dois grupos, os alfa mais vão pela tecnologia simplesmente controlar totalmente os outros que são os delta menos. E haverá inclusive tecnologicamente a produção de uma droga que estabiliza todos os humores e deixa então o ser humano nesse padrão de humor. Essa droga ele chamou de soma. E nós estamos aí vivendo esse tempo onde nós percebemos que se é verdade em grande medida a 1984 do autor Orwell, muito mais é verdade o admirável mundo novo do Sr. Huxley. E até esse controle com a produção do humor tecnologicamente. No laboratório você faz uma droga e essa droga então controla o humor das pessoas. Aliás, no Brasil, os estabilizadores de humor, principalmente os antidepressivos, cresceram 58%, o consumo deles, 58% no Brasil de 2017 a 2021. Nós estamos na Londres Fordista. Tecnologicamente, o ser humano vai sendo moldado e controlado até com relação
às drogas. Esse controle tecnológico que não precisa de censura de livros, porque na visão do Sr. Huxley, quando chegasse essa Londres fordista, não precisaria de censura de livros, porque ninguém vai querer ler livro nenhum. Eles estarão controlados pela tecnologia. Não haverá desejo de livros, de leitura mais aprofundada, de reflexão. Enfim, esses autores, acertando em parte, errando em parte, nos dão um sabor, uma amostra de que nós vivemos em tempos com certas características altamente preocupantes, e uma principal é um controle novo das nossas mentes, das nossas vidas. Uma força cultural, seja ela tecnológica, seja ela política social, que vem sobre nós com um peso tremendo. E como há o controle das pessoas nesse novo tempo. E a chamada para mim e para você nesta manhã é em relação a esta grande batalha no ar, esta batalha mental, uma batalha mental. É sobre isso que Romanos capítulo 12, 1, 2, nos fala ao seu coração hoje. Será que você tem consciência de que a sua mente hoje é um campo de uma batalha a mais terrível e intensa? Nós temos batalhas militares acontecendo hoje lá na Ucrânia, temos em algumas regiões da África, como no Sudão, nós temos lá entre Israel e palestinos. São guerras militares, bélicas difíceis, mas deixe-me dizer para você que a maior batalha acontecendo no mundo hoje não são essas, está acontecendo na sua mente, se é que você percebeu. E eu espero que você, como crente em Cristo Jesus, esteja sentindo o calor da guerra, porque ela é forte. Ela é forte. O controle, a força cultural e a força tecnológica e até política social para controlar a sua mente é tremenda, é tremenda. Então, a palavra de Deus vem a você na voz apostólica nesta manhã, convocando você: batalhe pela sua mente. Meu irmão, minha irmã, aí está a guerra, uma guerra entre Deus e o diabo acontecendo na sua mente, através da cultura, e você precisa batalhar. Você está batalhando, mas por onde começar? Por onde começar? Se eu vou batalhar, se eu preciso guerrear para que a minha mente não seja dominada, por onde começar? O apóstolo indica: não se amoldem. Não se amoldem. É preciso resistir, ser formatado. A cultura, e no uso principalmente da tecnologia, e nas mãos daqueles que estão controlando o poder político-social, a força total é formatá-lo. O ímpeto, o alvo é formatar a sua mente. Fazer a sua mente ficar condicionada e pensar de um certo modo, com certos valores, e você precisa resistir. É hora de resistência, meu irmão, não de acomodação. É hora de luta, e luta difícil, não é fácil. Luta em casa, luta fora de casa, luta na educação dos filhos, luta inclusive na vida conjugal, luta quando você está no ambiente do trabalho, porque a cultura à sua volta e as pessoas estão formatadas e você precisa resistir, porque querem formatar você também. Não se amoldem, não se amoldem. Voltando ao autor Orwell, do livro 1984, ele diz o seguinte nesse livro: o poder, descrevendo ele, o poder está em rasgar mentes humanas em pedaços e colocá-las juntas de volta em novas formas escolhidas por você mesmo. Veja o tempo futuro, veja a forma de agir e de se conquistar o poder. O poder está em você rasgar as mentes humanas em pedaços e colocá-las juntas de volta em novas formas. É isso que querem fazer com você.
É preciso resistir ser formatado. Você está resistindo, então é um tempo não tanto como Orwell pensou do Estado policial batendo a nossa porta, mas de uma forma muito mais sutil e tecnológica, e nós vamos sendo moldados, enquadrados aos poucos com bombardeio de ideias através da tecnologia. E é interessante lembrar também o que o Sr. Huxley falou, ou melhor, colocando num resumo a visão dele no seu livro Admirável Mundo Novo, podemos resumir assim: quanto mais os seres humanos dominam a tecnologia para garantir a felicidade, mais eles acabarão escravizados pela tecnologia, negligenciando as mais altas aspirações humanas. O homem escreve em 1932, quando ele não podia nem imaginar um telefone celular, nem pensar em computador e internet. Quanto mais os seres humanos dominam a tecnologia para garantir felicidade, mais eles acabarão escravizados pela tecnologia e negligenciando, perdendo as mais altas aspirações humanas. Ao invés de, por exemplo, desfrutar da interação, relacionamento presencial uns com os outros, estão isolados em relacionamentos de rede social. Estava eu uma vez num aniversário de jovens, e de repente vi lá num canto 5 reunidos, numa roda, 5 que se conheciam, que eram amigos, e cada um no celular, mexendo no celular, nenhum falando com o outro. Escravizados pela tecnologia, negligenciando as mais altas aspirações humanas, um poderia falar com o outro ali, interagir, estão acessíveis. Não, vamos falar com a tecnologia. E estamos mais felizes? Certamente que não. Por isso vem a palavra dizer: não se amoldem. E eu prefiro a tradução desse texto de uma outra versão, que diz, a versão Almeida, Revista e Corrigida: não se conformem, em vez de não se amoldem, não se conformem, porque é mais fiel à palavra da língua original aqui nesse texto. Realmente a ideia de não se conformar, isso é não tomar a forma de algo mais, aquela forma que estão querendo colocar na sua mente. A prensa está apertando, e você tem que resistir, querem conformá-lo, mas você precisa resistir. Aliás, à sua volta, aqueles que não estão em Cristo, meu irmão, minha irmã, todos estão conformados, estão amoldados. Isto mesmo, seus colegas de escola, seus colegas de trabalho, os seus parentes, estão todos conformados com o padrão deste mundo. E quando se fala tanto em ser diferente hoje em dia, você preste bem atenção, o diferente é um diferente da moda, do molde. É um diferente que é ditado pela tecnologia, pela onda cultural. Não se amolde ao padrão deste mundo, diz ele. Mundo, a palavra aqui é era, este momento presente, não mundo globo terrestre, mas este momento presente, o que está na cultura, aquela mentalidade que é espalhada e domina toda a humanidade, e isto através do controle tecnológico, a internet que consome as pessoas, faz da cabeça das pessoas, a televisão, e aberta, fechada, é a força moldadora, é o padrão que está aí à nossa volta. O celular certamente é a arma mais eficaz, mais aguerrida nessa guerra. A mídia, que então vem através do celular ou do computador, como o poder é tremendo. Aliás, a pesquisa norte-americana, mas serve de base para nós aqui, é que os jovens aí estão gastando a média de 4 a 6 horas por dia no celular. 4 a 6 horas por dia no celular. Você tira as horas que dorme, as horas que come, e veja o que sobra. O celular domina. O que fazer? Porque é a grande arma de moldar, de conformar as nossas mentes.
pais têm uma luta tremenda, precisam prestar atenção nisso, mas nós como pais e adultos também, nossas vidas precisamos prestar atenção, porque o celular não respeita idades, e ataca a todos, mas os jovens certamente mais sensíveis. Ouvi da senhora Laura Ingraham, ela é das âncoras principais do renomado canal a cabo nos Estados Unidos, chamado Fox News. E ela tem 3 filhos adotivos, já agora na idade ali, adolescência, saindo da adolescência. E ela é uma mulher da mídia. Tem uma audiência enorme o programa dela, e também por isso, como precisa fazer, está lá no Instagram, está no Facebook, está em tudo. E ela disse o seguinte: os meus filhos, celular somente aos 15 anos de idade. Somente aos 15 anos de idade. Uma mulher da mídia. E ela acrescentou isto. Primeiro sentando com eles e fazendo um contrato. Ponto 1. Eu e você concordamos, contratamos que. Ponto 2, por exemplo, durante a refeição, nenhum celular na mesa. Ponto 3, celular de jeito nenhum depois das 9 ou 10 horas da noite, seja lá o que for. E daí por diante. Primeiro um contrato com os filhos, isso aos 15 anos de idade. Ela disse, de jeito nenhum antes dessa idade. E por que contrato? Porque tem que falar antes. Porque depois, quando você vai querer cobrar com o telefone na mão, vira uma guerra. Então, antes de comprar, eu vou comprar para você. Você quer ter um? Quero. Então, você aceita fazer um contrato? Eu aceito o contrato. É a hora que fica todo aberto para um contrato. Agora, ali é a hora de pôr o trilho para o trem. Contratamos, vocês estão de acordo, você está de acordo? Está entendido isso aqui, ó? Hora da janta da família, não vai ter telefone. Você concorda? Concordo, claro, me dê o telefone. E aí depois é só pegar o contrato e esfregar na cara, todo o tempo. E não tem piu-piu, não tem cara feia. Ou se tem cara feia, não tem argumento. Como tem argumento, não é verdade? Porque a mulher, a senhora Laura Ingraham, ela sabe da coisa. Ela mexe com isso todo dia, ela vive com isso. Quando eu penso sobre uma criança com celular, eu imagino o seguinte: seu filho diz para você, olha, eu vou à casa do meu amigo, que fica a 3 quadras daqui. Vou brincar com ele lá, meu amiguinho. E você diz, tudo bem. E você deixa o seu filho ir. Porque o alvo é ir brincar na casa do amigo. Você conhece a família lá, e você confia, e você entende que é um ambiente seguro. Vai, meu filho, vai. Mas ele vai passar por uma rua, para chegar na casa do amigo, onde primeiro tem um prostíbulo, depois tem uma casa que moram os pedófilos, depois tem uns traficantes, depois tem uns garotos tortos e perversos, e daí por diante, depois tem uma loja grande de pornografia. Seu filho vai passar por tudo isso, para chegar lá, uma criança. E essa gente toda é espertalhona, são tubarões, que vão ver a sua criança passar por ali. Assim que eu penso, quando eu vejo uma criança com o celular na mão. Ele vai jogar o joguinho. Meu irmão, para chegar no joguinho, passa em cada porta. E você conhece a tal da ideia do algoritmo. Se por um acaso, até por um erro, por uma indução de um coleguinha, ele acessar uma dessas casas que eu citei aqui, para não falar de muitas outras, você sabe o que vai acontecer com ele. Ele vai abrir o telefone em qualquer tempo e lá vão bombardeá-lo com uma porção de alternativas perversas e tortas. Terrível ao mundo, coitado do jovem que tem que administrar isso na sua inexperiência. Mas mesmo adultos fracassam. Mesmo adultos fracassam. É hora de resistir. É preciso resistir, não ser formatado em tantas ideias. Há um livro
publicado recentemente, cujo título é Dano Irreversível. A autora é Abigail Schreiner, jornalista do renomado jornal norte-americano Washington Post. O que ela diz nesse livro? Entre as coisas que ela diz, é que essa explosão de menina interessada ou praticando lesbianismo, você já notou isso? Isso aí não tem nada a ver com uma disforia que algum começa a ter. Isso é tudo, essa explosão, porque antes não havia isso. Por que acontece? Indução da mídia. Indução da mídia. Adolescentes expostos a tudo e qualquer coisa na rua do celular. E aí esse monte de menina querendo agarrar menino. Não fariam isso naturalmente. Foram instigados pela mídia e pelas amigas que estão sendo moldadas pela mídia. Meu irmão, minha irmã, que hora tremenda. É preciso resistir, ser formatado. E você adulto, estou falando muito de jovens, mas adultos. Que necessidade de se resistir nesse tempo. Não é surpresa que o ser humano está arrebentado. A Fiocruz lançou recentemente um levantamento feito sobre a situação mental dos brasileiros entre 2011 e 2022. 2011 e 2022. Olhando na faixa de 10 a 24 anos, eu me lembro dos meus 10 a 24 anos. Meu irmão, era a idade de sorrir para a vida. Era a idade de sorrir para a vida. Na força da saúde, na força da energia, planos, sonhos, convivência da juventude. Mas não é bem assim mais. Nesse período de 2011 a 2022, segundo a Fiocruz, o suicídio nessa faixa de idade aumentou 6%. E as autolesões aumentou em 29%. É o que diz o Sr. Huxley sobre essa escravidão da tecnologia em buscar a felicidade e, na verdade, se tornar pior e pior. O ser humano não está bem. Esse domínio da tecnologia, esse domínio cultural que está no ar, esta formatação está arrebentando as pessoas. É preciso batalhar pela mente, porque não é fácil, é preciso resistir, é preciso não se conformar, não se amoldar, não se conformar ao padrão deste mundo, mas, diz o texto, transforme-se. Como não me conformar? É preciso se transformar. Eu só não me conformo quando eu me transformo, segundo esse texto. Isto é preciso reconfigurar o seu pensar. Reconfigure o seu pensar. É preciso dar um reset aqui, urgentemente, segundo a palavra. E deixe-me dizer o seguinte sobre igreja. A explosão de igreja aqui no mundo, à nossa volta. Igreja não é criar uma conexão comunitária com o discurso de Jesus, amenizando o individualismo. Isso não é igreja. E há tanta coisa chamada de igreja que é isso aí. De novo, o negativo. Igreja não é criar uma conexão comunitária com o discurso de Jesus para amenizar aí o sofrimento do individualismo. E as pessoas buscam isto. Querem isto. Mas isto não é igreja. O que é igreja? Igreja é criar a conexão relacional a partir da transformação em Cristo individual. Igreja é criar a conexão relacional a partir da transformação individual em Cristo. Aí sim, porque nós fomos transformados, a chamada conversão aconteceu, isto agora nos traz juntos para cultuar o Senhor Jesus. É muito fácil não se fazer isto.
E em nome de Jesus é juntar um monte de gente. E ali então há um ativismo e se realiza muitas coisas, há uma mobilização muito grande. E todo mundo está alegrinho e pulando. Mas não é igreja. E lamentavelmente não está atacando e tocando no verdadeiro problema, na raiz das coisas. Porque não é uma conexão a partir de uma transformação individual em Cristo. Igrejas cheias de pessoas que não entendem o que é conversão, não entendem qual é o Evangelho. É preciso então essa transformação individual, esse reconfigurar do meu pensar. A minha mente toda reconfigurada. Renovem as suas mentes para que vocês possam provar e experimentar a vontade de Deus. Isto é, a mente ser renovada com a vontade de Deus. A vontade de Deus, a verdade de Deus, moldando a minha mente, meu pensar, meu arrazoar, e não a cultura, e a cultura usando a tecnologia, me dominando pela tecnologia. Lembre-se sempre, o vácuo racional, espiritual é impossível. A sua mente, o seu espírito cair num vácuo é impossível. Sempre algo estará moldando, ocupando a sua mente e então sua vida espiritual. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que você precisa ter essa transformação como? Renovando a sua mente. O que é transformar? É renovar a sua mente com a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus chega, a imposição da cultura e tecnologia sai. A mente humana nunca está no vácuo. E quando então algo ocupa, o outro sai. É assim que nós experimentamos a vitória. É com o transformar que é o renovar da nossa mente. Ao invés de ficarmos na mesmice da cultura, do que o celular faz, e que a mídia faz, a internet faz, o que a escola faz, os amigos, colegas fazem, eu vou renovar. Renovar a minha mente com o quê? Com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A mente renovada pelo Senhor não é a mente que vai à autolesão. Vai para edificação. Edificação minha, edificação social, edificação relacional, edificação familiar, edificação conjugal. É aprender a razoar biblicamente. É isso que Paulo está falando. A razoar biblicamente. Eu começo com Deus, eu não começo com a opinião da cultura, da escola, do professor, do livro. Eu começo com Deus. E Deus criador, e Deus não da minha projeção apenas, mas o Deus que se revelou, se tornou conhecido, que eu não posso conhecer pela minha própria vontade, a não ser que Ele se revele. E Ele se revelou particularmente em Jesus Cristo, está na palavra escrita. E aí então, quando eu vou à palavra e vou a Deus, então, eu aprendo quem eu sou. Eu recebo a antropologia bíblica. Quem é o ser humano? Então, quem eu sou? E isto faz toda a diferença, quem eu sou, e isto vai modificar a minha visão existencial, por que eu existo, e então vai me dar o significado eterno a partir de Deus, eu existo para Deus, para Ele, hoje, eternamente, e isto vai mudar a minha ética, como eu me comporto, como eu vivo, como eu escolho, diante do bombardeio materialista, consumista do mundo, como é que eu me comporto? Eu estou infeliz por causa do que eu estou ouvindo pelo bombardeio da propaganda, da conversa das pessoas, moldadas pela cultura internet sobre o consumismo. Eu estou infeliz, eu preciso romper com isso, eu preciso voltar à origem, primeiro fundamento. Deus, a sua palavra, revelado em Cristo. Quem sou eu, então, criatura, resgatado por Deus em Cristo? O que são as coisas, o que sou eu, o que é a vida humana, para que eu existo? As coisas existem para me controlar, ditar meu estado de humor, ou eu existo para servir a Deus e as coisas devem me servir nesse afã?
E daí por diante, como é que eu vou me comportar com o dinheiro, com o prazer, com tudo? É um arrazoar bíblico que é totalmente diferente, não amoldado, não conformado com o padrão do mundo, mas renovado, é reconfigurado para pensar com Deus e a partir de Deus. Mas como reconfigurar? Ofereçam os seus corpos em sacrifício vivo, que é o culto racional de vocês. Expressão muito interessante. Como reconfigurar a minha mente? Ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, que é o culto racional de vocês. Paulo escreve essa carta aos romanos. Então, irmãos crentes que estavam em Roma, grande capital do império, igreja ali uma minoria, reunida em casas. Ele escreve a igreja em Roma, capital pagã, não conhecia o Deus revelado em Cristo, Deus das Escrituras. E a cultura romana era muito moldada também pela influência da cultura grega que precedeu a cultura romana em dominar o mundo. A visão grega, então, romana, era de desprezo ao corpo. Tinha uma visão dicotomista do ser humano, dividia o ser humano em espírito e corpo. E o corpo era desprezível, ele não tinha muita função, ele era, na verdade, até eles pensavam, a prisão do espírito, às vezes a prisão da alma, diriam. E se havia algo ser buscado no espírito, e o corpo era indiferente, era desprezível. E aqui o apóstolo Paulo vai falar em apresentar o corpo em sacrifício vivo, porque Paulo está introduzindo a antropologia que não é pagã da cultura dos homens, como é nos nossos dias, mas antropologia bíblica. O ser humano é holístico. Cuidado com essa ideia de ficar separando. O ser humano é um só. Deixe-me dizer algo que os crentes, por não lerem a Bíblia, não pensam, não sabem. Espero que você já saiba disto. As Escrituras dizem que nós teremos um corpo glorificado, nós não seremos sem corpo. Não pense em fumacinha andando por aí, isso não é bíblico. Não tem nada a ver com as Escrituras. Cristo ressuscita em corpo. Sim, o corpo que tinha na terra, então ele informa que será glorificado. Mas por quê? Está nos dizendo que é ressurreição a doutrina do Evangelho das Escrituras, e não a ideia espiritualista da reencarnação, que vai de corpo em corpo. Tem tudo a ver comigo. A ideia holística. Então, quando ele fala em sacrifício vivo do corpo, ele está falando da pessoa toda. Por isso que ele vai adicionar que é o culto racional de vocês. A mente e o espírito, que a palavra racional aqui também poderia ser o espiritual, na linguagem original das Escrituras. Então ele está dizendo todo o seu ser, corpo e espírito, uma coisa só, tudo isto no altar do Senhor. É preciso se entregar no altar, se é que eu vou ser reconfigurado, vou ser mudado, transformado. Eu preciso colocar todo o meu ser no altar. Ele vai falar pela sua transformação da sua mente, o culto racional, todo o seu corpo no altar. É cultuar a Deus holisticamente, isto é, com tudo que eu sou, na minha intimidade, na minha interioridade e no meu exterior. Tudo isto cultuando ao Senhor, apresentando em sacrifício vivo. Então agora voltamos ao sacrifício, vamos queimar gente no altar. Não é isso, é vivo. O sacrifício é vivo. Deus não quer ninguém queimado. Deus quer pessoas que passaram pelo queimar da cruz e nasceram para uma nova vida, foram reconfigurados em termos de quem se vê diante de Deus hoje eternamente em Cristo. É esse entregar-se no altar. Ele diz: rogo-vos, apelo a vocês, pelas misericórdias de Deus. E ele discorreu sobre essas misericórdias de Deus por 11 capítulos. E eu indiquei o capítulo 3 para você ter uma ideia.
misericórdias de Deus manifestada em Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que me visita aqui, escute bem. Você não pode experimentar e viver o que esses versos da palavra de Deus dizem se não forem as misericórdias de Deus em Cristo na sua vida. Só se ajuntaram um grupo que se diz igreja e está todo mundo alegre falando do discurso de Jesus, não vai dar isso a você. É preciso haver essa transformação que é morrer no altar. Para o modo da cultura que me domina, cultura que ignora Deus, os valores de Deus, essa tecnologia que vira um verdadeiro Deus, morrer para isso, nascer para servir a Deus, e tecnologia vai ser servo de Deus na minha vida, e não o Senhor da minha vida. A tecnologia não será o Senhor, e muito menos a força da cultura. Mas eu morri com Cristo, as misericórdias de Deus, Cristo morreu por mim, eu morri com Ele. Confesso, esta vida cultural que me dominava, contrária a Deus, ou indiferente ao Deus revelado em Cristo, e eu então agora vivo a nova vida com Cristo ressurreto. Por isso é necessário as misericórdias de Deus em Cristo, porque não há outro caminho sem essas misericórdias, sem a obra de Deus em Cristo, é impossível resistir, ser formatado, se reconfigurar no pensamento. É preciso entregar-se no altar, é necessário as misericórdias de Deus. Quando eu caio em mim mesmo e digo, ó Deus, eu sou fruto de uma cultura indiferente ao Senhor, uma cultura perversa, que domina a cabeça do ser humano, e eu preciso da liberdade que só o Senhor pode dar em Cristo, para que eu possa então ser conformado à Tua vontade, à Tua verdade, a uma vida nova, Senhor. Volto a frisar, não há vácuo mental, meu irmão. Quando Cristo chega à sua mente, a cultura diabólica sai. Quando Cristo sai da sua mente, a cultura diabólica entra em seguida. Não pense que você vai ficar ali numa terra zen, não é? Do nada. Quem está na terra zen lá, na verdade, está dominada pela cultura. Algo está ocupando o trono lá dentro. Não há vácuo mental e espiritual. Sim, nós temos batalhas deste mundo, que batem a nossa porta porque estamos aqui no mundo conturbado. Mas nós lutamos a nossa guerra sabendo como lutar e sabendo por que lutar, inclusive nas nossas emoções. Vem lá uma pressão emocional, como é difícil, mas eu sei como lutar e por que lutar, a partir de ocupar meus pensamentos com os pensamentos do Senhor e a partir do Senhor. Não há vácuo. Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, que falam muito, mas ninguém lê. Jesus Cristo vai chegar no capítulo 7 de Mateus, ao fim do Sermão do Monte, e falar do quê? De 2 caminhos e 2 portas. 2 caminhos, o Senhor Jesus Cristo fala, 2 caminhos e 2 portas. Note bem, a verdade é simples, não é simplista, mas é simples, isto é, não é complicada, ainda que profunda. Ele disse 2, somente 2 e nada mais que 2. Ou estou num caminho, ou estou no outro. E ponto final. Minha mente não fica no vácuo. Ou estou com um, ou estou com outro. O caminho largo é um dos caminhos. E Jesus diz que as multidões entram por ele. Estão de cabeça feita. Pelo domínio cultural. Por aí todo mundo vai. É uma descida alegre. Aí todo mundo, carnaval e show de Madonna. E vive o show de Madonna todo dia na vida. Mas Jesus diz que há o caminho estreito, apertado, e poucos entram por ele. E pela graça de Deus, na escola de Deus, você possa estar nesse caminho. E a sua casa e a educação dos seus filhos esteja nesse caminho. Não fique em confusão, meu irmão. Jesus Cristo desanuviou o horizonte. Não,
mas será que não é um pouco para cá? Meu irmão, isso é do mundo que está te confundindo. A clareza de Cristo é tremenda. Há dois caminhos. Quando você pensa nos seus filhos, na sua vida, em lidar com o dinheiro, em lidar com os prazeres do trabalho, é dois caminhos. Qual é? Qual é o caminho? Ainda há uma citação do livro 1984 que é relevante para nós, penso eu, nesse momento. O autor Orwell diz: estar pensando no futuro, nessa Oceânia do futuro, ele diz, estar em minoria, mesmo em minoria de um, não era um sintoma de loucura. Havia verdade e havia mentira. E não se está louco, porque se insiste em se agarrar à verdade, mesmo contra o mundo todo. Não se está louco, porque se insiste em se agarrar à verdade, mesmo contra o mundo todo. Como é que está a batalha na sua mente? A sanidade do Evangelho já chegou lá ou ainda não? Ou é a loucura da cultura e do domínio tecnológico? Como é que está? Pelas misericórdias de Deus, porque nós não podemos, por nós mesmos, a força é grande demais. É somente colocando nossas vidas no altar. Cristo morreu a minha morte, eu morri com Ele. Pelas misericórdias de Deus, meu irmão, minha irmã, que todos nós possamos dizer nesta manhã: eu não estou sendo amoldado pelo padrão do mundo, mas estou sendo transformado pela renovação na minha mente, que vai sendo trabalhada pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar.